mortais. É fundamental sentir-se e viver como espírito imortal. Para que o espírito possa pensar e sentir a sua condição de imortalidade, é fundamental que busque quais são os valores imperecíveis da vida, desenvolvendo hábitos imortais, conforme Jesus ensina no encontro terapêutico com Maria e Marta. Nós vamos ver o encontro e depois nós vamos repassar versículo a versículo. Lucas, capítulo 10, versículos 38 a 42. E aconteceu que indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Tem outra parte do encontro terapêutico que está em João, capítulo 11, versículos 20 em diante. Temos novamente o encontro terapêutico de Jesus com Marta e Maria por ocasião da morte do seu irmão Lázaro, que na verdade não foi um processo de morte, mas de catalepsia. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Então nós vamos agora ver cada versículo refletindo. Então, e aconteceu que indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Nós temos aqui o arquétipo, que é o modelo da Marta. Nesse encontro terapêutico são dois arquétipos que são estudados: o arquétipo da Marta e o arquétipo de Maria. Arquétipo, para quem não conhece a palavra, significa o modelo, a forma como algo é estruturado. Então temos a estrutura psicológica de Marta e a estrutura psicológica de Maria. E temos a casa. A casa, simbolicamente, representa o nosso interior. Então, temos nestes encontros dois níveis de consciência. O de Maria, arquétipo do ser autoconsciente, conectado com o sentido existencial. E Marta, arquétipo da fuga ao sentido existencial. A casa representa o nosso interior. Isso analisando o encontro terapêutico com base na psicologia consciencial, que nós trabalhamos profissionalmente, e nós fazemos a ponte entre a psicologia consciencial e o estudo do Evangelho. E aí o que acontece? Nós temos um outro arquétipo, que é o arquétipo mais significativo que nós temos
como modelo. Quem é? Aparece nesse encontro também? Jesus. Então Jesus é o arquétipo do ser plenamente consciente. É o arquétipo da verdade. E aí o que acontece? Quando a verdade chega na nossa casa interior, como que nós recebemos a verdade? Esse encontro, ele possibilita essa reflexão. Quando a verdade adentra o nosso interior, como nós recebemos a verdade? Com quietude, recebendo de forma autoconsciente a verdade, ou de uma forma inquieta, angustiada, ansiosa? Então vejamos que no encontro tem as duas possibilidades. Marta representa a inquietude, a ansiedade, um estado angustiante, e Maria, um estado de receptividade, de quietude, de autoconsciência. Quando a verdade chega à nossa casa íntima, mental e emocional, podemos acolhê-la com autoconsciência ou recebê-la superficialmente como uma informação intelectiva, permanecendo no auto-engano de fugir às questões existenciais da vida. Vejamos que Marta, o que ela se preocupou? Com o que é transitório. Vamos imaginar a cena, para a gente entender melhor. Jesus andava de bando, não é? Sim. No mínimo eram 13, ele mais 12. Às vezes tinha um discípulo ou outro que estava em outro lugar, mas ele costumava andar, era um bando de gente. E nessa época, quem é que fazia tudo na cozinha? A Mulher. Naquela época. Até hoje, né? Hoje o homem pelo menos ainda vai lá e lava os pratos às vezes, né? Alguns que fazem. Os mais jovenzinhos já estão sendo colocados no jeito pelas mulheres, já não aceitam fazer tudo, não. Já estão começando pelo menos a lavar as louças e os pratos, alguns até cozinham. Eu tenho um sobrinho que quem cozinha é ele, não é a mulher. Ela vai lá e lava as coisas, porque ele cozinha bem melhor que ela. Mas naquela época o homem nem se aproximava da cozinha, nem para lavar, nem para... Então chega aquele bando de homens e Marta deve ter, do jeito como é o padrão dela, que ela ficou desesperada para poder servir todo mundo. E foi logo para a cozinha, tá, e mexendo com as panelas e olhando de rabo de olho Maria lá, embebecida, sentada aos pés de Jesus. Provavelmente sentou na sala, todos os discípulos e Maria junto lá, ouvindo e se deliciando. Imagina, Jesus, às vezes você encontra alguém comum, e numa boa conversa você já fica ali muito prazeroso. Agora imagina Jesus falando na casa dela. Ela senta e fica ali comodamente ouvindo. E Marta, ela não se aguentava, e ela fazendo tudo, e provavelmente fazendo um sopão lá para todas aquelas pessoas que estavam lá, e pão, essas coisas todas que se comiam naquela época, e olhando Maria, continuava ali simplesmente contemplando e ouvindo Jesus, até que ela não se aguenta, porque o apóstolo que narrou, que foi Lucas, ele faz um resumo, né? Provavelmente a história durou aí horas,
Marta lá olhando Maria e ela lá trabalhando. Até que ela não aguenta e vai lá e provavelmente baixinha daquela de dedo em risco e pega de frente o arquétipo da verdade. E aí, como que vai? Né? Eu vou ficar lá trabalhando sozinha? Deu uma, como hoje o jovem fala, né? Deu como é? Como que chama, Pedro? Esse aqui é o jovem. Não é. Ele chama, tem um termo que o jovem usa, textão não. Textão é daqueles textos do Instagram. Hã? Na minha época é pito, deu um pito em Jesus. Mas hoje tem um nome que os jovens usam, que é aquele. Deu um tom, lembrei. Deu um tom em Jesus. Que é o equivalente ao pito. Aqui no segundo tom, não. Lá os jovens usam assim, deu um tom. Então ela vai lá e ralha com Jesus, porque Jesus não obrigou Maria, olha, vai lá ajudar sua irmã, você está aqui. Né? Veja, ela está num estado de inquietude, de ansiedade muito grande. O que ela poderia fazer também? Sentar e ouvir Jesus. E podia atrasar 1 ou 2 horas a comida? Qual é o problema? Escutando Jesus nem fome se sente. Qual é o problema de atrasar? Ela sentar, participar de tudo e depois as duas, terminou a conversa, vão as duas, né? Só que no arquétipo, no jeito de ser da Marta, isso era impossível. Se ela sentasse, ela ia ficar tão inquieta, tão preocupada, tão culpada, que não adiantaria, ela não estaria nesse estado de contemplação que Maria estava, pelo jeito dela, o jeito de ser. Então esse jeito de ser é um arquétipo. Ele pode ser transformado no outro? Pode, com muito exercício, com muito esforço. Percebe-se, assim, falando de evolução espiritual, que a evolução espiritual de Maria era muito maior do que de Marta. Então Marta ainda é um espírito inquieto, um espírito, apesar de estar ali servindo. A atividade que ela estava fazendo era nobre, sem sombra de dúvida, mas muito mais nobre a atividade de Maria. Tanto é que Jesus reflete com ela isso. Então vejamos, quando a verdade chega, como que nós estamos recebendo? Agora trazendo para nós. Quando as verdades do Evangelho, as verdades da doutrina espírita adentram a nossa casa interior, como que nós estamos recebendo essa verdade? Com quietude, com harmonia, com autoconsciência, ou ficamos inquietos, perturbados, angustiados, ansiosos com essa verdade? Né? Então, quando é um encontro que nos possibilita uma autoavaliação. Como eu estou? Eu estou mais para o arquétipo de Marta ou de Maria? Ou tem uma mescla um pouco já dos dois? Porque nós podemos ter uma mescla dos dois arquétipos. Tá? Vamos adiante. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Maria colocou-se na posição de aprendiz do Mestre. Essa posição pede do aprendiz 2 movimentos em sua casa íntima: entrega e ação. Então Jesus, o arquétipo da verdade, ele representa naquele momento, ele representa o quê? Ele é o mestre. Maria, aprendiz. Aprendiz do quê? O que Jesus veio ensinar o tempo todo? E o que é a verdade?
A verdade é só um resumo. As leis divinas. Jesus o tempo todo ensinou as leis divinas. Ele não falava assim: agora eu vou ensinar a lei de amor, justiça e caridade, agora eu vou lhe ensinar a lei de causa e efeito. Não, ele falava, mas se você pegar os símbolos, os encontros, o tempo todo, ele estava ensinando as leis. As leis, o que nós devemos com relação às leis? Estava aqui ontem, o Liep mostrou até um gráfico. As leis só nos cabe cumpri-las. Para você cumpri-las, o que é necessário primeiro? A entrega às leis. Entregar-se às leis é você estar disponível, disposto a mergulhar nas leis, investigar o funcionamento das leis dentro de você. Questão 619 do Livro dos Espíritos. Os benfeitores falam que aqueles que compreendem as leis são aqueles que buscam investigá-las. Investigar é saber como funcionam as leis. Então Maria estava sentada aprendendo como funcionam as leis, diretamente com o arquétipo da verdade, diretamente com o modelo e guia da humanidade. Então ela estava totalmente entregue àquele momento, um momento magnífico na sua vida. E aí nessa entrega nós somos convidados a agir. Onde nós agimos? Em nós mesmos, eu, espírito imortal. Então, para sermos um ser cada vez mais consciente, é muito exercício de entrega e ação. Entrega a Deus como nosso Criador, as leis divinas, entendendo, compreendendo cada vez mais as leis divinas e agindo no espírito imortal que somos, exercitando as virtudes. É assim que funciona o processo da evolução. É o que Maria estava fazendo. Em plenitude ela estava fazendo isso. Então aqui, novamente no esquema que foi apresentado ontem, nós repetimos: eu, espírito imortal, leis divinas e Deus. Entrega a Deus e as leis e ação no espírito imortal, buscando evoluir por meio das virtudes. Somente é possível ouvir a verdade do Evangelho de Jesus nesse movimento de quietude interna, mansidão e humildade que demonstra Maria, entregando-se à verdade das leis divinas para agir em si mesma, desenvolvendo as virtudes. Como que é possível você se entregar a Deus, às leis, inquieto? O que eu vou fazer? Não sei o que vou fazer. E agora? O que vai ser da minha vida? A verdade está ali chamando, mas você está numa inquietude. Não tem como. Só na quietude de nós mesmos, fazendo exercícios para se sentir um aprendiz. E aí quando Jesus fala, aprendei comigo que sou manso e humilde de coração. Não é possível aprender sem exercício de mansidão e de humildade de coração, para que nós possamos verdadeiramente aprender e crescer. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. Então aqui Marta vai dar um tom em Jesus e quer que ele dê um jeito naquilo, porque ela estava tão inquieta, tão perturbada, tão ansiosa. Jesus dá um jeito aí. Marta apresenta aqui 3 movimentos psicológicos: a distração, a pseudo-onipotência e a prepotência. Vamos ver? O próprio evangelista fala: Marta andava distraída com muitos serviços.
Aquele serviço de fazer comida era nobre, é nobre, necessário. Mas o problema é a distração em relação à verdade. Então aqui vamos ampliar a reflexão. Atividades no movimento podem nos distrair daquilo que é mais importante? O assistencialismo é uma das maiores distrações que existe dentro do movimento espírita. Enquanto a pessoa está fazendo assistencialismo, o que acontece? Aquela ansiedade de consciência diminui. A pessoa fica distraída com o fazer, principalmente se esse fazer é aquilo que nós chamamos em cuiabanês de fazeção. É muita coisa para fazer, e faz, e faz, e faz. Chega no centro espírita fazendo, sai fazendo, até, né, tem gente que entra numa inquietude, né? As pessoas chamam assim, eu sou elétrico, liga na tomada, eu saio fazendo, e faz. Chega no final do dia, se a pessoa vai fazer uma análise profunda do sentido maior do que ela fez, será que ela vai encontrar muita coisa no sentido profundo? Não. Ela vai encontrar muita coisa que se fez e muito pouco sentir e ser naquilo que se fez. O fazer passa a ser automático. Vejamos que Marta estava fazendo comida lá dentro, olhando Maria de rabo de olho. Como que estava o fazer dela? Automático, irritada, ansiosa. Então estava fazendo por automatismo. Imagina o fluido que estava naquela comida. Se ela estava fazendo sopa, os fluidos deletérios da energia mental estavam todos impregnados no alimento. É assim que funciona. O alimento passa a ser um veneno e não um processo de salutar, porque a inquietude, toda essa energia mental da irritação é projetada no alimento. Então, esse fazer que distrai do quê? Do que é mais importante. Então, distrai. Pseudonipotência, onde aparece? Pseudonipotência é o sentimento que nós pensamos que temos o poder de fazer tudo. Nós pensamos que temos o poder sobre o outro. O que Marta pensou? Que ela tinha poder até de mandar em Jesus, imagina. Né? O governador do planeta ali na frente dela, vou mandar nesse homem para ele dar um jeito de enquadrar minha irmã que está fazendo coisa errada. Veja o pseudo-poder dela, né? Todo o pseudo-poder. Ela queria fazer com que a irmã fizesse aquilo que ela queria fazer, que ela fizesse, queria que Jesus fizesse que a irmã fizesse. Olha a confusão que ela criou naquele momento. Tudo por causa do pseudo-poder. Ela gostaria de ter um poder ilimitado, mas o poder dela é limitado. E aí, quando o ser humano que não é onipotente, porque o onipotente quem é? Deus. Só Deus é onipotente. O Espírito Crístico tem uma onipotência relativa à humanidade que ele comanda. Como não conseguimos ser onipotentes, qual que é a energia, qual que é o sentimento que entra? Prepotência. A prepotência é o poder da força, né? A força bruta de Marta era pequena, mas o que ela usou de força? A mente, o argumento, né? Foi lá e passou um pito em Jesus, mandou ele fazer o que ela queria que a irmã fizesse, mas de uma forma suave, leve. Ela pediu, por favor, mestre, peça para minha irmã me ajudar, eu estou com muito serviço aqui dentro. Não, faz nada, né?
Imagina a cena, né? O evangelista deve ter filtrado até as palavras para colocar no evangelho, no texto. Então esse movimento, esse processo psicológico que acontece todas as vezes que nós nos sentimos, nós queremos um poder maior do que no que temos, há um sentimento profundo de impotência e a pessoa entra em prepotência. Essa prepotência é só com os outros? Não. Ela acontece principalmente conosco, com nós mesmos. Antes de ir falar com Jesus, vamos imaginar como que estava a intimidade de Marta, antes dela ir lá dar o tom em Jesus. Podemos aventar que estava um vulcão. Sim, sim. Podemos aventar que ela estava ali incomodada. Mas minha irmã, onde você se viu? Fica sentada lá com os outros homens. Onde você se viu? Isso não. Provavelmente a falação mental, a gente chama isso de falação mental. Tem a fazeção depois e tem a falação mental. A falação mental é enorme. Isso tudo é prepotência consigo mesmo. Ela devia fazer isso. Eu devia ir lá falar com Jesus. Até que ela não se aguenta e vai lá e fala. Mas o vulcão, até ele explodir, ele lançar as lavas para fora, é um turbilhão interior. Essa é a prepotência consigo mesmo. Da prepotência consigo mesmo para a prepotência com os outros é paz. Olha que satura que o vulcão vem, explode, lava para todos os que estão à volta. Foi exatamente o que aconteceu nesse processo. Marta quer controlar o mundo à sua volta, a ponto de dar uma ordem para o arquétipo da verdade e do amor. Ela vai lá e ordena: eu quero isto. Ponto. Age com um profundo auto-engano. Quando estamos distraídos com as questões circunstanciais e querendo controlar o mundo externo, não temos espaço mental e emocional para ouvir a verdade. Nem se Jesus falasse: senta aqui, Marta, vamos ficar quietinha, depois você faz a comida. Mesmo se Jesus falasse isso para ela poderia até sentar, mas ela ficaria em pé lá na cozinha mentalmente e inquieta por estar ali. Por quê? Não há espaço mental para ouvir a verdade quando nós estamos assim, nessa quietude. Vejamos que tudo são processos psicológicos que do encontro terapêutico a gente traz para a nossa vida de forma prática. Muitas vezes nós nos pegamos assim. Quando nós estamos inquietos, angustiados, ansiosos, não há espaço para a verdade. Não há espaço para a conexão com as leis divinas. Não há espaço nem para orar. Muitas vezes a pessoa: eu não consigo orar, porque está numa inquietude, numa ansiedade tão grande, que ela não tem espaço mental para a conexão com a verdade. Conexão consigo mesmo em essência, conexão com as leis. Exatamente o que acontece com Marta. E aí Jesus devolve para ela o problema. E respondendo, Jesus disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Olha que lindo isso, né? Então, o que mais importava naquele momento? A comida sair na hora certa? Ou o encontro com a verdade, refletir sobre a vida? Então, por isso que Jesus fala que a boa parte. E ela estava ansiosa, afadigada, porque a ansiedade gasta muita energia. Essa inquietude gasta muita energia mental. E chega um momento que a pessoa fica toda afadigada, toda se sentindo muito mal. Por quê? Porque joga energia fora. É o que acontece com as pessoas que
ficam nessa fazeção de coisas, chega no final do dia elas estão exaustas. Porque fez muita coisa de maneira inquieta, jogando energia fora. Toda a energia que você joga num determinado momento vai faltar no outro. Por isso Jesus fala aqui da fadiga. Bem, Alírio, essa questão aí também pode ser comparada à do irmão Jacob. Aí o dia estendendo para uma encarnação, ele se afadigou, gastou toda a energia que dispunha na fazeção, nas tarefas, mas esqueceu a boa parte para ele. Né? Exatamente, ele esqueceu a boa parte. Marta durante uma existência toda, não uma tarefa específica. Exatamente. Ele foi o perfil Marta o tempo todo. A maioria dos espíritas ainda tem perfil Marta. Os trabalhadores, não aqueles preguiçosos que só frequentam a reunião pública. Os que trabalham, o perfil ainda é Marta. São poucos os perfis Maria que também trabalham, só que trabalham de uma forma tranquila, serena, com base na verdade. A distração com as coisas, a pseudo-onipotência e a prepotência produzem ansiedade e fadiga. Então, esses três movimentos, distração, pseudo-onipotência e prepotência, é abuso de poder, é jogar muita energia mental fora. Vai produzir ansiedade, porque nós temos a ilusão de controlar o mundo, e produzir muita fadiga. Jesus chama a atenção de Marta para o necessário. O que é necessário para o espírito? Nós vimos que as necessidades básicas de alimentação para o espírito encarnado é importante. Ali, Marta estava preocupada com o quê? Com a alimentação, né? Mas ali não tinha ninguém morrendo de fome que não pudesse esperar meia hora, 1 hora, 2 horas, que fosse. Não tinha. Então aquilo era necessário, ou necessário é aquilo que Jesus estava oferecendo? Para o espírito imortal, o necessário é aquilo que Jesus estava oferecendo. E aí, lembrando aquilo que nós trabalhamos ontem: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas nos serão acrescentadas. As questões transitórias, elas são importantes, mas elas são secundárias no aspecto do espírito imortal. Maria escolheu a boa parte, ou seja, as questões existenciais do reino de Deus, e que não podiam jamais ser retiradas, não podem jamais ser retiradas de nós, pois se tratam de conquistas interiores e permanentes. Então, quando Jesus fala que Maria escolheu a boa parte, que não será tirada, porque aquilo é íntimo. Ninguém tira de nós algo que nós conquistamos no nosso interior. Não é possível. O que se pode tirar de nós são as coisas. O reino de Deus e a sua justiça ninguém tira. Tudo que se conquista não se perde. Então Maria estava naquele processo de autoconsciência, ouvindo Cristo e assimilando integralmente o que ele estava falando, né? E ela nunca iria perder essa condição. E aí, para entender isso, é muito importante que existem 4 dimensões do ser: o saber, o fazer, o sentir e o ser. O núcleo de tudo é o ser que somos. Tudo que envolve o ser é permanente. O saber é um meio. Como que eu vou me entregar às leis se eu não sei como funcionam as leis? Por isso, na questão 619, os benfeitores falam da investigação das leis. Na 621A, eles falam que nós desprezamos as leis ao longo do tempo.
Então, é necessário saber as leis, sentir as leis no coração para parar de desprezar, fazer esforços continuados, pacientes e perseverantes, para cada vez mais nos entregarmos às leis e desenvolver as virtudes em nós. Entrega e ação. E aí o ser vai se ampliando, se harmonizando consigo mesmo. Então, o tempo todo, saber, sentir, fazer para aprimorar o ser. Quando nós geramos uma dicotomia nisso, o que acontece? Vamos entrar na fazeção. A pessoa que está no fazer, de que ela se distrai? De que ela se distrai? Se ela entra no fazer sem sentido, o fazer pelo fazer. Por que está fazendo aquilo? Qual é o sentido? De que ela se distrai? Jesus fala que Marta estava distraída. De que ela se distrai? Dos outros 3 elementos. Porque Maria estava ali sentada para o quê? Saber o que Jesus tinha a dizer. O que Jesus tinha a dizer dizia respeito a como fazer comida? Não, eram coisas do ser. Que, para que a pessoa adentre no ser, o que é necessário? Sentir. Então Maria estava aprendendo para sentir e se tornar um ser. O que ela fez? Sentou. Então tem um momento que você vai, o que você vai fazer? Sentar-se em quietude, meditar, orar. É o que devemos fazer em muitos momentos da nossa vida. Mas quem tem o arquétipo de Marta consegue sentar para fazer um relaxamento, uma meditação, às vezes nem oração. Tem gente que consegue. Eu só oro se eu estiver andando para lá e para cá. Os orientais criaram até uma meditação caminhando para pessoas que têm arquétipo de Marta, que ela medita caminhando para ver se dá um jeito no espírito inquieto. Que se ela sentar, ela dorme. Ela só, quando senta, está exausta, aí dorme, não consegue entrar em quietude, devido ao espírito inquieto. Então o foco é só no fazer. Mas nós somos fazeres humanos? Não. Ou nós somos seres humanos? Então muitas vezes a gente esquece que é um ser humano e se torna um fazer humano. O assistencialismo é uma prática muito do fazer humano. E às vezes tem gente que faz muita coisa, o tempo todo trabalhando para servir aos outros, aos pobres, por causa da ansiedade de consciência, da culpa que ela sente. Preciso ressignificar, nós somos convidados a ressignificar tudo isso, para ter o foco no ser. Esse é o arquétipo de Maria, o foco dela é no ser. Por isso o que ela fez? Sentou para saber o que Jesus estava falando e sentir no coração profundamente aquilo que ele estava falando, aprimorando o ser. Então aqui nós temos um resumo: somos compostos por 4 dimensões: ser, sentir, saber e fazer. A dimensão do saber é desenvolvida pelos esforços na elevação do pensamento. Então, o pensamento de Maria, bastante elevado naquele momento, que Jesus diz. A dimensão do sentir é desenvolvida pela prática das virtudes. A dimensão do fazer é desenvolvida pelo ajuste no comportamento, que é o fazer com sentido. Porque o seu fazer tem sentido, as outras 3 dimensões não são alcançadas. E a dimensão do ser é desenvolvido pela intensa valorização de si mesmo enquanto filho de Deus, aprendiz da vida. Quando nós adentramos esse estado
de você sentir um espírito imortal, filho de Deus, aprendiz da vida, aí você está mergulhando na dimensão do ser para se tornar cada vez melhor. Agora vamos ver o outro encontro, que Marta, provavelmente, vejamos, esse primeiro encontro aconteceu no início do apostolado, do messianato de Jesus. O outro já foi muito tempo depois, provavelmente Jesus várias vezes teve, né, ficou registrado esses dois encontros, mas eles eram muito amigos e várias vezes deve ter encontrado Maria e Marta e Lázaro, irmão delas. E aí teve aquele fenômeno cataléptico, né, e Jesus também passando lá por Betânia, ele vai à casa deles. E aí ouvindo Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Vejamos a postura de Marta, como continua sendo? Mesma Marta de um tempo atrás. Ela não aguentou esperar Jesus em casa, ela já saiu lá na estrada, ela foi lá e o que ela fez? Deu um toim de Jesus, como se pedisse satisfação. Por que não estava aqui no dia que o meu irmão morreu? Se estivesse aqui, não morreria. Como se Jesus pudesse frear as leis da vida. Na verdade, Lázaro estava num fenômeno cataléptico, por isso que houve, entre aspas, a ressurreição de Lázaro. Kardec faz uma análise disso em Agência muito claramente. Não houve um milagre, né? Lázaro não estava morto. Se ele estivesse morto e voltasse à vida, seria uma derrogação das leis naturais. Mas Marta continua no mesmo perfil. Aqui Marta demonstra o contraponto entre a pseudo-onipotência, a prepotência e a impotência. Continua desejando o controle do mundo externo. Maria continua com a postura de serenidade consciencial, porque ela permanece, Marta saiu, Maria ficou assentada em casa. O evangelista, que é João, o outro foi Lucas que anotou, mas João observa o mesmo problema. Maria ficou em casa aguardando Jesus. Marta saiu para dar um toim dele lá na estrada. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Vejamos que as palavras que o evangelista coloca são as mesmas, mas a postura é a mesma? Não. Vejamos que Maria lança-se aos pés. Isso significa o quê? Humildade, de reconhecimento. Ela não exigiu de Jesus que fizesse a ressurreição de Lázaro. Ela simplesmente ali ela exclamou aquilo que ela estava sentindo, porque o irmão era muito amado. Então, vejamos, Maria chegado aonde Jesus estava. Então ela esperou ele chegar em casa, a hora que ele chegou na casa, ela foi aonde ele estava, né? Não sei se eles moravam numa casa grande, provavelmente, pelo que estão dizendo aqui, pelas características, era uma casa grande, ela não era uma família pobre, era uma família abastada. Então dormia-se todos os 12 apóstolos, mais Jesus, naquela casa. Aconteceu várias vezes quando Jesus passava por Betânia. Apesar das palavras de Maria serem as mesmas de Marta, a sua postura é de humildade e mansidão. Diante de Jesus,
e não de lamentação, como irmão. Então essa é a diferença dos arquétipos, né? O arquétipo da inquietude, da ansiedade, ela tem uma ilusão de controle. Apesar dos ensinamentos do Cristo, Marta não mudou muito ao longo do tempo. Maria permaneceu no processo de exercitar a humildade, a mansidão, o sentimento de aprendiz para viver a vida verdadeiramente. Então nós concluímos as nossas reflexões e gostaríamos apenas, para finalizar, dizer, né, que vale a pena nós aquietarmos a nossa intimidade para encontrar a verdade. Porque muitas vezes, quando vem a verdade, nós ficamos inquietos, principalmente quando nós estamos vivenciando o auto-engano. Quando nós vivenciamos o auto-engano ao longo do tempo, como acostumamos ao processo, e isso no movimento espírita é muito comum, há muitos anos a gente faz assim. Uma coisa sendo feita repetidas vezes, anos a fio, se não estiver de acordo com a verdade, não a torna verdadeira simplesmente porque nós repetimos. E aí o que é comum acontecer? Quando a verdade vem, nós recebemos como Marta recebeu Jesus, inquieto, ansiosos. Nós ficamos inquietos, ansiosos, sem saber o que fazer. E muitas vezes permanecemos na mesma postura. Mandamos a verdade ficar quieta ali e continuamos. Nós podemos receber a verdade como Maria. Aquietamos. Não. Se a verdade está dizendo isso e eu percebo que tem lógica, faz sentido, então o que eu quero verdadeiramente? Eu quero verdadeiramente seguir a verdade. Mas vai me convidar a sair da acomodação que eu estou. O que importa? O que importa é nós prosseguirmos focados nessa verdade e transformarmos a nós mesmos gradualmente. Porque caso contrário, nós vamos fazer isso quando? Depois do juízo. Depois do juízo final, depois da morte. Que aí a gente vai fazer uma avaliação do tempo perdido. Se for como o irmão Jacó, menos mal. Se tivermos produzido muita coisa boa para os outros, menos mal. Mas basta ler o voltei para você perceber que há um mal ali. O mal da omissão com ele mesmo. Porque ele não trouxe a verdade para dentro dele. É o arquétipo da Marta pura e simplesmente. Fez muita coisa útil, como Marta estava fazendo uma coisa útil. Então ele fez muita coisa útil, a ponto de merecer um apoio direto de Dr. Bezerra na desencarnação dele. Ficou perturbado, teve vários problemas, sim, mas teve o apoio do Dr. Bezerra. Mas ele próprio não se sentia bem com tudo aquilo, mesmo com o apoio. Ele gerava tanta inquietude nele, que até a solicitude, até a homenagem que ele recebeu como um trabalhador de pulso, ele não aceitou, ele começou a gritar desesperado que ele não merecia, porque a consciência como que estava profundamente inquieta. A consciência estava profundamente inquieta exatamente porque ele focou no fazer. O ser, o sentir, o saber profundo
porque ele era muito intelectualizado, tinha muito conhecimento teórico, mas o saber sem o sentir e o ser, ele fica inquietante, porque amplia a própria responsabilidade do Espírito. Porque quem ignora. Agora, quem sabe intelectualmente já tem o dever de sentir para se tornar melhor enquanto ser, para que o fazer seja cada vez mais simples, com sentido. Tem pergunta? Ali na questão me chamou a atenção a palavra vendo, né? Que o evangelista diz que a Maria, né, vê Jesus e a Marta simplesmente sai na direção dele. Aí também poderíamos pensar assim que muitos se aproximam da casa espírita e pensam que o simples frequentar ou fazer tarefas já vai solucionar ou que os mecanismos da vida serão favoráveis a si. A sua vida vai ser tranquila, sem adversidades. O benfeitor vai resolver todos os problemas. A Maria não, ela vê, ela observa Jesus, ou seja, a mensagem dele, o que ele tem para nós. Isso. Poderíamos ir nesse... Exatamente, esse é o arquétipo de Maria. Ela contempla, ela vê e traz para dentro de si mesmo. Porque muitos se aproximam de um templo religioso pelo simples fato da presença deles dentro da casa espírita, no nosso caso, já acham que a sua vida vai é o atavismo, né? É o atavismo de outras religiões que nós trazemos para dentro do movimento espírita. Para você ficar quites com Deus, basta frequentar um templo, fazer as suas orações. A gente substituir a missa pela reunião pública, doutrinária, a hóstia pelo passe, água fluídica, e fica ali. Né? E muitos, se não foram católicos nessa existência, foram em outras. E aí traz o atavismo, esse jeito e aí faz alguma coisa para os pobres, para a consciência ficar tranquila. Pronto, está resolvido, está salvo. Como a gente acreditava na salvação fácil, basta confessar na hora da morte, você já vai para o céu como um foguete. A gente substituiu o céu por nosso lar em outras colônias, o inferno pelo umbral e pelas trevas. Pronto, está o cenário prontinho para... Só que a verdade é outra, né? É muito mais profunda, muita mais necessidade. E aí sair dessa acomodação, muitas vezes nós trememos na face. Há uma inquietude para que nós possamos tomar consciência e vir para um estado de quieto. Isso faz sentido? Faz. Então, se faz, é muito importante que eu me aquiete para poder realmente me conduzir diante dessa situação. Mais alguma pergunta, gente? Professora Lívia, eu tenho essa quietude consciencial que a Maria tem, ela, para nós encarnados que estamos em dúvida, assim, a gente seria ligado àquela confiança que tem que ter em Deus, né? A tua parte tu continua fazendo, mas tu tem que ter confiança que a parte que tu faz, que é a que te compete fazer, mas o comando geral é de Deus. Sim, nós somos convidados a fazer exercícios de confiança em Deus. Porque tudo, em se tratando de virtudes, no nível evolutivo que nós estamos, é exercício. Aquilo que Jesus ensina, quem é fiel do pouco, será fiel no muito. Porque às vezes ela tem que ter confiança em Deus. Não, mas como que é isso na prática? São exercícios diários que nós vamos... Às vezes nós entramos num estado de desconfiança. Será que as coisas são assim mesmo? Será que a providência divina está velando por tudo? São processos de desconfiança. E aí o que nós somos convidados? A fazer um exercício de confiança naquele momento que a desconfiança se manifesta. Porque a gente observa, por exemplo, que às vezes lida com atendimento,
que as pessoas vão com essa expectativa de que estando juntos e aprendendo com o texto devocional, e no entanto não é assim, porque existe um comando que não está na gente. Sim. E Deus comanda tudo. Agora, na verdade, é uma tríade: confiança em si mesmo, confiança na vida e confiança em Deus. Agora, todos os níveis de confiança dependem de nós. Então, não é um processo cego. Deus comanda tudo e pronto. É um exercício que você se entrega à onipotência, à onisciência e onipresença de Deus. Um exercício constante. Nesse exercício é cabível a desconfiança? Como não? Nós somos espíritos em evolução. Tem uma passagem evangélica que é fantástica. Um pai que tem um filho doente, essa passagem está estudada no nosso livro Saúde Espiritual, está saindo uma nova edição agora. E ele sabe que Jesus está nas imediações e imediatamente ele pega o filho e leva até Jesus e pede que Jesus cure o filho dele. E Jesus, como o médico, o psicoterapeuta excelente, como diz Joana de Ângeles, devolve para ele, dizendo: tu crês que eu possa verdadeiramente curar o seu filho? O pai tremeu nas bases e responde para Jesus: eu creio, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Dá para entender o que significa isso? Ele cria e descria ao mesmo tempo. Isso é bem humano. Nós somos diferentes desse pai. Achar que somos diferentes é muita pretensão. Então, cremos, mas ao mesmo tempo existe uma incredulidade a ser transformada gradualmente. Então, crer na onipotência divina é fundamental, mas inclui a descrença a ser trabalhada, para que o processo não seja cego, seja refletido e sentido no coração, porque aí sim é a virtude inabalável sendo construída. Então você vai construindo dia após dia. Chega um momento aí sim que se conquistou a virtude que nada abala. Você tem plena consciência da providência divina, das leis funcionando, e aí você vai trabalhando em você cada vez mais na autoconfiança para gerar as mudanças necessárias. É assim que funciona a vida. Então, agradecemos pelo convite, por estarmos aqui nesses 2 dias de trabalho.